Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso de Teoria dos Corpos. E, infelizmente, como a gente viu na aula passada, né, a gente consegue só obter soluções por radicais até as equações algébricas de quarto grau. Porém, a gente tem um teorema muito especial que a gente vai ver na aula de hoje, que é o teorema fundamental da álgebra, que ele diz o quê? Diz que, dada uma equação algébrica, né, satisfazendo certas condições, né, que é simplesmente condições de não trivialidade, né, tipo equações algébricas que não sejam constantes, no caso, né. Você tem que ela sempre vai ter uma solução, tá? Então hoje vamos estar vendo, tá demonstrando na verdade, né, esse fato, tá certo? Para isso a gente precisa falar um pouquinho de números complexos, né, já que a gente vai estar trabalhando sobre esse escopo. Mas é coisa bem tranquila também, só relembrar de algumas propriedades e algumas coisas de análise complexa que a gente vai mencionar no meio da demonstração. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, que o número complexo C, deixa eu colocar o lápis aqui, o número complexo C, a gente pode estar enxergando ele como sendo cartesiano de R com esse conjunto aqui que eu vou chamar de I, que não quer dizer que sejam os irracionais, tá? Esse I, na verdade, está dando um nome para para a parte puramente complexa, né, do número, que a gente pode chamar de I como sendo esse conjunto aqui, tá certo? Muito bem. Feito isso, então a gente consegue identificar, né, que os complexos também pode ser escrito como um produto cartesiano, né, de R por R, né, porque aqui é só a gente dar um jeito de pendurar o izinho, né. Muito bem, e dessa maneira, né, como a gente pode estar escrevendo ele aqui no nosso plano, né, aqui o nosso eixo real e o eixo imaginário, a gente pode estar representando o nosso número complexo como um vetorzinho, né? Sendo que esse comprimento vai ser correspondente à norma dele, né? Então, a gente pode estar representando esse número complexo, né, na forma trigonométrica. Então, aqui a gente pode escrever A mais BI, né, só pegando as respectivas projeções, né? Então, a gente pode estar escrevendo isso como sendo R, sendo que R é o quê? É o comprimento desse vetor, né? É a norma do número complexo. Cosseno de θ, onde θ vai ser esse ângulo aqui, tá certo? Mais I seno θ, tá certo? Só para deixar registrado aqui, né? Esse R é a norma do vetor, né? Que vai ser a norma de A mais BI, que vai ser igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tá certo? O que vai facilitar bem a nossa demonstração do teorema fundamental da aritmética da álgebra é o seguinte, é por meio da identificação, né, desse número complexo com a identidade de Euler, tá certo? Que a gente pode estar identificando esse A mais BI como sendo R e I, tá certo? R e I θ. Onde o E e θ, o E elevado a I θ, nada mais nada menos que esse cosseno de θ mais I seno θ, né? Tá certo? Que uma das maneiras de a gente demonstrar esse fato é usando expansão em série de potência, tá? Provavelmente muitos de vocês já devem ter visto no curso de cálculo 3, por exemplo. Muito bem, então,
Só mais algumas últimas identificações, né? Que dado um número complexo z, né? Se a gente chamar esse número complexo aqui de z, deixa eu só puxar um pouquinho para frente, tá? Só para não ter que reescrever novamente. Então, chamando esse número aqui de z, tá? A gente também tem o seu conjugado, né? Que é nada mais nada menos que a menos bi, tá certo? Muito bem. E a gente tem também algumas propriedades com relação aos módulos, tá certo? Que módulo ou norma, né? Às vezes eu vou estar trocando os nomes, mas no fim das contas eu quero dizer a mesma coisa, tá bom? Então, a norma do conjugado é a mesma norma do número complexo original, tá? Se a gente tem que z é igual a e e θ, ou seja, tem norma 1, né? Então, significa o quê? Exatamente o que eu acabei de falar, né? Que quando eu pego a norma dele, ele vai ter norma 1. Tá certo? E uma última propriedade é o seguinte, que eu vou estar escrevendo aqui nesse outro lado, que quando eu pego o número complexo e multiplico com seu conjugado, eu vou ter a norma quadrada desse número complexo, que vai ser igual à norma quadrada do seu conjugado também, tá certo? Só fixando essas notações, né, essas identificações, que vai nos facilitar bastante na demonstração do teorema fundamental da álgebra. E agora eu vou enunciar propriamente dito, né, esse teorema. Então, vamos colocar aqui de maneira, tá certo? Não confundir com o teorema fundamental da aritmética, apesar de usar as mesmas iniciais. Tá certo. Então vamos lá. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Diz o seguinte, ó, seja P dizer um polinômio complexo, tá? Um polinômio onde os seus coeficientes moram no corpo dos complexos. Então aqui eu tenho um polinômio não constante, tá? Ah, mas por que um polinômio não constante? Porque polinômio constante não tem raiz, tá? E a gente está interessado em mostrar que todo polinômio não constante admite pelo menos uma raiz, né? Então, eu tenho um polinômio não constante. Então, existe um z0 pertencente a C, tal que é a nossa raiz. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, né? Aqui a gente vai estar usando uma versão meio topológica, né, com um pouco de elementos de análise complexa. Mas para quem não está muito familiarizado com esse tipo de linguagem, não se preocupe, que a gente só vai estar mencionando e usando algumas coisas para demonstrar mesmo, né? Só vou deixar uma observação aí para vocês verificarem depois, mas também não é nada que é para dar muito trabalho, né? Caso chegue a dar muito trabalho, aí a gente pode estar tirando essas dúvidas depois também, tá certo? Que também vai ser só algo que eu vou estar deixando também para economizar um pouco de tempo. Então vamos lá, né? A gente vai fazer nossa demonstração por absurdo. Vamos supor que exista um polinômio, né? Então vamos fixar um aqui, que eu vou chamar de P de Z, não possua raízes. Tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou supondo que existe um polinômio não constante, tá?
que não possua raízes, tá certo? Feito isso, então, para algum R real positivo, tá? O conjunto vamos considerar esse conjunto D aqui, ó, que é o conjunto dos números complexos que satisfaz essa propriedade, né? É o conjunto dos complexos de maneira que quando eu calculo, né, o valor desse número complexo no polinômio e vejo a norma elevada ao quadrado, isso vai ser limitado por R. Tá? Então eu estou olhando esse conjunto aqui, né, de todos os números complexos que ao ser calculado no polinômio e tomada a norma quadrada dele, ele vai ser limitado por R. Tá? Primeira coisa que a gente observa é que esse conjunto ele é não vazio. Por que ele é não vazio? Porque eu já estou supondo que o meu P ele não possua raízes, tá certo? Se ele não possui raízes, então significa o quê, né? Que olha, tipo, pelo menos um número aí vai dar diferente de zero, né? Eu posso. Se ele não possui raiz, tipo, quer dizer o quê? Que para qualquer elemento que eu coloque aí no P e calcule, isso vai dar diferente de zero, tá certo? Muito bem, vai dar diferente de zero. E aí o que está acontecendo? Eu simplesmente pego um R, né, qualquer que seja maior que esse valor tal e consigo ajustar. Ah, o R não deu certo tal. Não tem problema, pega um outro R que funcione, tá certo? Mas o fato de não ser vazio é simplesmente pelo fato de que eu consigo garantir que existe elemento aí que, quando aplicado no polinômio, não dá zero, tá certo? Muito bem. Então, feito isso, agora considere essa função psi, que ela tem domínio complexo a valores reais, dada por... Então, o psi, o que ela vai fazer? Ela vai levar o z na norma quadrada do p de z, tá certo? Essa função ela vai ser contínua, né? Porque eu tenho composições de função contínua, tendo em vista que polinômio sempre é uma função contínua, né? E aí norma é contínua, raiz quadrada também. Então ela é contínua. Tá certo? E, além disso, o D, o nosso subconjunto aqui dos complexos, ele é um subconjunto compacto. Bom, nesse contexto, né, de complexos, a gente pode imaginar que ele é um conjunto, identificar o compacto aqui como fechado e limitado. Que eu acho que essa identificação é mais familiar para vocês do que a identificação em termos de coberturas, né? E aí é o seguinte, isso eu vou estar deixando como exercício para vocês, né? Para mostrar que esse D, né? Que eu acho que alguns de vocês já devem ter feito provavelmente curso de análise complexa também, sabe? Aí quer fazer duas continhas, né? Uma continha para pegar o elemento no complementar e verificar que o complementar é aberto, pode ser um jeito, né? E tentar enfiar isso numa bola, né? Para mostrar que é limitado, né? Então, isso aqui vai ficar como exercício, mas se der algum enrosco, nada que a gente não possa conversar sobre isso também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Feito isso, a gente tem um resultado, né, de análise no RN, ou cálculo avançado, né,
que diz o seguinte, né, que se eu tenho uma função contínua, certo, a valores reais, quando eu calculo a imagem, né, de um compacto por meio dessa função contínua, ela vai ser limitada, tá certo? Nos reais. Ou seja, como a gente tem contradomínio real, então o que que significa, né? Bom, por exemplo, a gente está aqui nos complexos, né? A gente tem o nosso conjunto D. Quando a gente calcula a nossa psi, né, e pega a imagem, essa imagem ela vai estar dentro dos reais, tá certo? E aí vai ser algo, não sei, né? Pode ser que tenha umas quebras assim, né, tal, não tem problema. Mas o que o teorema nos garante, né, tendo em vista que psi é uma função contínua, que vai existir um elemento que limita aqui por baixo, né, e vai ter um outro elemento que limita aqui por cima, tá? Então é isso que a gente vai usar. Na verdade, a gente vai usar só o elemento que limita por baixo, né? Então, deixa eu só ver o que eu escrevi na lousa anterior. Tá, ok. Então, existe um que eu vou chamar de U, pertencente a C. Ah, eu chamei de U, não, eu chamei de W. E ele, beleza, ele pertence a C, mas na verdade ele pertence ao compacto, né? Tal que. Então, eu vou pegar de maneira. Então, existe um elemento que limita por baixo, né? Significa o quê? Se ele limita por baixo, significa que psi de W é menor ou igual que psi de Z para todo Z pertencente a D. Correto? Só que quando você olha a definição do conjunto D, tá? Vamos dar uma olhada aqui novamente. A gente percebe o quê? Que olha só, o D é o conjunto dos números complexos, né? Onde você está pegando o quê? Onde a norma aqui, né, dele quadrado é menor que R, tá? Então, se esse conjunto ele admite um mínimo, né, tipo, se a gente consegue admitir um mínimo, né, dentro desse conjunto, esse mínimo, pela definição do conjunto D, ele vai se refletir para todos os complexos, que o cara que vai ser menor, porque todo mundo que está fora desse conjunto tem a norma maior, né? A norma quadrado aqui do P é maior do que o R, tá certo? Então, se eu for, se ao invés de eu olhar só aqui para todo mundo que está em D e escrever isso aqui, para todo mundo que está em C, não tem problema, né? Porque o complementar de D, eu estou olhando os elementos que a norma quadrada, né, é maior do que R, tá certo? Então, por isso, ao invés de considerar aqui para todo mundo que está em D, vamos considerar para todo mundo que está em C, tá? Então, esse cara aqui, de fato, ele é menor que todo mundo, né? Para todo mundo que está em C, tá certo? Feito isso, vamos dar nome para esse polinômio. Então, considere. Então, vamos colocar o seguinte, ó. Digamos que o nosso P de Z ele vai ser igual a 0 mais A1Z mais A2Z quadrado até o nosso ANZN. Tá certo? E agora a gente vai fazer alguns truques. Então, vamos pegar o seguinte, ó, seja H pertencente aos complexos, tá? E
se calcularmos o P de W mais H, certo? A gente vai ter o seguinte. Bom, aí é só substituir, né? Não vai ter problema algum. Então, a gente vai ter A0 mais A1 W mais H mais A2 W mais H elevado ao quadrado até a N W mais H elevado a N. Muito bem? Certo? E note o seguinte, se caso a gente abrir, né, todas essas potências, a gente percebe que o H ele nunca vai ultrapassar a potência enésima, tá certo? Então, dessa maneira, a gente pode reescrever esse polinômio da seguinte forma, como sendo P de W mais H, como sendo igual a... Aí eu vou chamar de P0. Então, o que a gente fez? A gente abriu isso aqui tudo, tá certo? Suponha que a gente abriu todas as potências e agora a gente está reorganizando tudo. Tá? O meu P0 vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os termos que não acompanham H. Tá? O meu P1, aí agora eu vou fazer o seguinte, meu P1H, o P1 vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os elementos que acompanham H. E assim por diante, né? Aí P2H quadrado, e como eu disse agora há pouco, né? Como a potência H ela não ultrapassa N, né? Então eu tenho que essa soma ela chega até PNH elevado a N, né? Sendo que esse PN é a soma de todos os termos que acompanham H elevado a N. Tá certo? Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou seguir as notas, né? Que eu já deixei no site. E lá eu chamo essa equação aqui de equação 7. Tá? E aí eu vou deixar ela anotada aqui por 7, porque a gente vai fazer menção a essa equação logo logo, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estar definindo o mínimo possível de objetos relacionados à análise complexa para a gente estar atacando o final da demonstração desse teorema, tá certo? Para mais detalhes sobre análise complexa, eu estou deixando nas referências dessas notas, né, um link de uma apostila bem interessante de um colóquio que eu acho que teve no Nordeste, que fala, né, sobre tudo que a gente precisa para a gente estar usando nesse teorema, tá certo? Mas é o tipo de coisa também que você vai encontrar em qualquer livro de análise complexa, né? Mas pelo menos tem essa fonte que é online, né? Muito bem, né? Então, primeira coisa que a gente vai definir é o seguinte, né? É uma função. A gente, dado uma função complexa, então só fazer um. Vou falar em uma lousa nova, né? Então, dado uma função complexa, uma função de A em C, onde esse A é um aberto, tá? A gente tem o seguinte, ó, a gente diz que essa função ela é holomorfa se holomorfa, na verdade holomorfa é um, primeiro a gente vai definir no ponto, né, holomorfa em Z pertencente a A, se Z é infinitamente derivável. Desculpa, se F é infinitamente
derivável em z, tá? Ou seja, em outras palavras, né, para todo n natural maior que zero, existe derivada enésima no ponto z, tá? E sendo assim, a gente consegue definir também holomorfa no domínio todo, né? Então, a gente diz que então f é holomorfa em A se é holomorfa em todos os pontos de A, tá certo? Bom, beleza, uma vez que a gente sabe, uma vez que a gente tem definido o que é uma função holomorfa, a gente tem que ela vai admitir expansão em série de Taylor, certo? Beleza, então como é que funciona isso, né? Se a gente já tem uma função que, no nosso caso aqui, vamos usar a mesma função, né? A gente tem que ela é f de A em C holomorfa em A e vamos fixar aqui um Z0 em A, tá certo? Então, a F, ela admite expansão em série de Taylor. Série de Taylor tem um centro, né? Então, centrada, no caso, como a gente escolheu o nosso Z0, né? Em Z0, tá certo? Na verdade, isso aqui é um teorema, tá? E aí, só que não é o nosso foco aqui, né? Então, mas isso é um resultado, tá? É um teorema que, a partir de funções holomorfas, você consegue mostrar isso. E essa expansão, ela tem essa cara, né? Que você pode escrever AZ como sendo algo parecido com um polinômio, né? Só que pode imaginar como sendo com infinitos coeficientes, né? Certo? Muito bem, né? Bom, outra coisa que a gente nota, né, que no caso, né, os polinômios complexos, eles vão ser holomorfos em todo C, né? Porque ele é definido em todo C, né? E ele é contínuo, né? E além de ser contínuo, né, ele é infinitamente derivável em qualquer ponto que você pegue também, né? Então, nesse caso, todo polinômio de grau n vai possuir expansão em série de Taylor de grau n também. Então, logo, a gente tem o quê, né? Que P, a gente pega aquele polinômio lá que a gente escreveu lá em cima, né? A gente pode estar escrevendo ele dessa maneira, centrado em W, por exemplo, né?
Se a gente colocar ele centrado em W, ele vai ser escrito dessa maneira. E isso aqui vai ser igual a essa expressão aqui. Tá certo? Então, com isso, o que que a gente fez, né? A gente conseguiu justificar o que a gente havia feito lá em cima, né? Porque se reparar bem, lá o que que a gente fez? Ah, a gente foi, expandiu, né? Ah, mas pode ser feito isso, né? Mas ficou muito no bate-papo, né? Mas você usando essas ferramentas de análise complexa, né? Você também chega na mesma coisa. Sendo que você pode chamar isso aqui do nosso PN, né? Você tem uma expressão para ele também, tá? Muito bem. Então, seguindo, a gente tem o seguinte, Ah, e outra coisa, né? O nosso P0 vai ser o P de W, tá? E aqui, cada PN vai ser um cara desse aqui da expansão, da série de Taylor. Ok. Bom, além disso, a gente está assumindo que o nosso polinômio ele é não nulo. Tá certo? Se ele é não nulo, então o primeiro termo, né, que é o P0 aqui, ele vai ser diferente de zero. Ou seja, o nosso P de W ele vai ser diferente de zero. E outra coisa também, né? Se a gente tiver que se P1 for igual a P2, que for igual a Pn, e se a gente considerar que todos os outros termos é zero, né? O que vai acontecer? Então, P de Z será constante, tá? E isso também não pode, né? Tá certo? Bom, então o que vai acontecer, né? Que além do nosso P0 não nulo, vai existir um outro P, né? Que eu vou chamar de PJ, né? Não nulo também, tá certo? Então, existe, colocar aqui, ó, existe um PJ não nulo, né? Para J maior que zero, tá? Onde J vai até N, né? Maior que zero e menor que N, tá? Só que o que a gente vai fazer, né? Vamos pegar o menor desses índices que é não nulo. Então, eu vou tomar aqui, ó, seja M maior ou igual que 1, o menor índice tal que o nosso PM seja não nulo, tá certo? E na equação 7, falei que ia fazer menção a ela, vamos tomar, como a gente está lidando somente com valores complexos, né? Vamos chamar H de epsilon,
que vai ser a norma dele, né? E elevado a iθ, tá bom? Para epsilon maior que zero suficientemente pequeno. Tá? Basicamente, tá bom? A gente meio que enfiou, né, esse H de maneira artificial aí, né? Então, a gente simplesmente colocou o H, né? Ele meio que não está amarrado com as outras coisas, né? Então, imagine que esse H é algo que a gente vai estar mexendo nele, né? Para ajudar a chegar na nossa contradição, tá? Então, beleza. Então, feito isso, a gente pode reescrever nossa equação 7 da seguinte maneira. Então, 7 vira isso aqui, ó. A equação 7 vira isso aqui, ó. W mais... Lá era H, né? Então aqui a gente vai trocar por epsilon, que multiplica E e θ, que vai ser igual a P0 mais o nosso primeiro elemento não nulo, né? Que eu chamei de M, PM, epsilon elevado a M, tá? E M e θ, tá? Eu simplesmente só distribuir, né, a potência. E aqui eu vou colocar um negócio que vai facilitar a nossa vida, que é esse O e M mais 1. Desculpa, é O epsilon M mais 1. O que significa isso? Esse cara aí, ele vai conter todos os termos em fatores em função de epsilon, né? Com potências maiores ou iguais a M mais 1, tá? Então, esse cara aqui, que é, né? Esse cara aqui simplesmente eu estou simplesmente separando um bloco, né? Tipo, estou pegando um bloco só, tudo aquilo que tem potência maior do que M. Então, vou escrever assim, ó. Isso aí indica termos que contém... Só um momento. Voltou? Que contém epsilon em seus fatores de ordem maior ou igual a M mais 1. Certo? É só isso. Tá? A gente só pegou tudo que tem potência maior do que M e fechamos num bloco. Tá? Então agora vamos começar a fazer umas contas, né? Então, se eu pegar e calcular a norma disso aqui, a gente sabe que é o quê, né? É multiplicar esse número complexo, né? Todo esse número complexo pelo seu conjugado, tá certo? Então, vamos fazer isso, né? Vamos pegar e multiplicar esse número complexo aqui. Escrever só um pouco a mais aqui. Pelo seu conjugado. Muito bem. Que vai ser igual, vou botar o igual aqui embaixo para caber, né? Vou simplesmente reescrever o que vale isso aqui na primeira linha, tá? Então vai ser o que? Vai ser P0 mais
PM, epsilon elevado a m, que multiplica E elevado a m e θ, mais o O de epsilon elevado a m mais 1, tudo isso multiplicado o seu conjugado. Então, vou repetir isso aqui tudo, que vamos usar a tecnologia aqui a nosso favor, né? Para repetir isso tudo aqui, a gente só vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, e colocar uma barra em cima. Então, com tudo isso conjugado, tá? E aí, o que a gente pode fazer? O conjugado tem a propriedade de passar a barrinha do conjugado para os termos que estão dentro, né? Então, novamente, vamos fazer o seguinte, isso aqui, usando a tecnologia novamente ao nosso favor, vamos copiar essa linha toda, tá? Ctrl C, Ctrl V, repetir aqui embaixo, e agora fazendo os devidos ajustes no conjugado, tá? Então, aí aqui a gente apaga essa barra, que não precisa. E na verdade a gente vai estar distribuindo essa barra para todos os elementos aqui, né? Então esse vai ter barra, esse vai ter barra, esse aqui não precisa de barra porque ele é um número real, né? Então o conjugado de número real é ele mesmo. Esse aqui tem barra e isso aqui tudo tem barra também. Tá? Muito bem. E aí, faltou acho que escrever lá em cima, né? Mas quando a gente tem um conjugado do número complexo com a forma de Euler, né? A gente só bota um menos na potência. Porque o que vai acontecer, ó? Aqui eu tenho esse conjugado aqui, certo? Mas aqui, só eu apagar isso aqui e botar um menos aqui, ó. Tá? Beleza. E, tipo, organizando, né, multiplicando tudo isso, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte, que aí é só juntar os termos, né? A gente vai ter que escrever tudo aqui um pouquinho menor para ver se cabe. Aqui vai ser isso aqui, e elevado a i θ, norma disso, quadrado, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Gente, desculpa, viu? Aqui eu tô calculando norma quadrado, viu? Tipo, não é simplesmente norma, não, é norma quadrado. Quando eu pego a norma quadrada do número complexo, eu tenho que é igual a ele vezes o conjugado, tá certo? Muito bem, então, a gente tem norma quadrado, tá? E agora sim, a gente escreve tudo que a gente fez até agora, né? Juntando tudo, né? Então aqui eu vou ter P0 vezes o conjugado, mais P0 conjugado que multiplica PM epsilon m e elevado a m θ mais P0 PM conjugado epsilon elevado a m que multiplica E menos mi θ. E agora eu vou pegar, né? E lembrando que a gente distribuiu também com os termos que fazem parte desse O
de epsilon m mais 1, né? Só que qualquer coisa que multiplica isso, né? Ou sempre vai dar termos, né? De ordem maior que m, né? De ordem, estou falando no sentido de potências de epsilon, né? Então, eu junto tudo, né? Essa sujeira, entre aspas, né? Na verdade, porque não nos interessa, né? E chamo tudo de O de epsilon elevado a m mais 1, tá? Beleza. E vou chamar essa equação de 8, tá? Beleza. Agora, ó, já estamos chegando no final, viu, gente? Falta pouco. Então, vamos dar um pouco mais de nome aí para as coisas, né? Então, aqui seja P0, PM, esse primeiro termo aqui, né? Desculpa, esse primeiro termo não, na verdade, o termo que acompanha esse aqui, né? Então tá, eu vou chamar esse termo aqui de R, E, I, Φ, tá? Para algum R maior ou igual a zero, tá? Então vamos lá, ó. Como o P0 é diferente de zero, e PM também, né? Tá? Teremos o seguinte, né? Temos que o R ele vai ter que ser maior do que zero também, tá? Por quê? Porque, olha só, eu estou pegando e estou multiplicando, né, o P0 pelo PM, né? Pelo PM conjugado. Mas mesmo assim, né, como o PM ele é diferente de zero, então o conjugado dele também vai ter que ser diferente de zero, né? E como eu tenho multiplicação de duas coisas, mesmo que sejam complexas, né, diferente de zero, o produto delas vai ser diferente de zero também. Então, se é diferente de zero, a norma desse produto, né, vai ser diferente de zero. Por isso que a gente pode falar que esse R é maior do que zero. Tá certo? Tá, então aqui é o seguinte. Agora vamos descobrir só quanto que vale o primeiro termo aqui, né? Que é P multiplicado pelo seu conjugado. Tá certo? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu encontrar aqui. Tá bom. Então, como a gente chamou, né, o H de epsilon, que multiplica e θ, né? Certo? E se fizermos... Opa! Fizermos epsilon igual a zero... Desculpa, se fizermos H igual a zero, a gente vai ter que o epsilon vai ter que ser igual a zero, tá? Por quê? Porque esse elemento aqui, ele tem norma 1, né? Então ele é diferente de zero. Então a única possibilidade que a gente tem é, se a gente fizer h igual a zero, o epsilon vai ter que ser igual a zero, tá? E com isso, o que a gente pode fazer? Quando a gente olha para a expressão 8 e coloca epsilon igual a zero, a gente vai ter que P0 multiplicado com o seu conjugado vai ser igual a PW, norma de PW, né, elevado ao quadrado.
Tá certo? Porque todo o resto aqui vai ser zero, né? E aqui o epsilon é zero, então fica só o PW mesmo. Tá certo? Então, beleza, né? Então, agora a gente só vai reescrever, né, tudo que a gente fez aqui, né, colocando esse R aqui no P0 vezes o conjugado de PM e essa outra igualdade que a gente acabou de obter, tá? E aí a gente vai ter o seguinte. Então, voltando para a equação 8, a gente vai ter que P de W mais epsilon e θ isso ao quadrado vai ser igual a P de W ao quadrado mais RE e φ, tá? Que foi como a gente chamou. R e φ, epsilon elevado a m, e elevado a i θ m, mais R e menos i φ, epsilon e menos m e θ, mais O de epsilon m mais 1. Muito bem. Bom, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a... Aqui a gente repete, tá? E se você juntar isso aqui tudo e usar um pouco de visão trigonométrica, você vai reparar que isso aqui tudo é nada mais, nada menos que 2 epsilon m r cosseno de m θ mais φ, tá? Mais O epsilon m mais 1, elevado a m mais 1. Beleza. Agora é o seguinte, né, que a gente tem algumas liberdades aí, né, para escolher, né? Por exemplo, o nosso θ, a gente pode estar escolhendo qualquer valor para ele, né? Porque esse θ ele faz parte de h, né? E o h foi uma variável que a gente colocou a mais aí para ajudar nos nossos propósitos, né? Então, podemos tomar θ como sendo igual a 1 sobre m, que multiplica φ menos π. Deixa eu tentar prolongar aqui. Tá certo? A gente pode chamar de θ como essa fração. Uma vez que a gente faz isso, né? Então, a gente tem o quê, né? Que φ vai ser igual a π menos m θ. Tá certo? Então, dessa forma, a gente tem que cosseno o nosso cosseno ali de m θ mais φ vai ser igual a quê? Vai ser igual a cosseno de π, que é igual a menos 1. Bom, e aí a gente pode reduzir essa expressão a essa outra expressão aqui. Vamos lá, repetindo aqui o início.
Então isso aqui vai ser igual a isso aqui mais, desculpa, né, na verdade menos 2m, não, 2m não, 2 epsilon elevado a m r mais o O. Tá. Bom, e agora, né? O que que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Como epsilon e r são maiores que zero, né? Então, para epsilon maior... Bom, epsilon já é maior que zero, né? Para epsilon suficientemente pequeno, a gente tem o seguinte. Bom, se caso o O aqui fosse negativo, a gente poderia tirar fora isso aqui e isso aqui, e a gente teria a desigualdade aqui só com o P, né? Tá certo? Caso o O fosse negativo, a gente já teria direto, faltou um quadrado aqui, né? A gente teria direto isso aqui. Tá certo? Caso o fosse negativo, né? Caso o que seja positivo, tem um detalhe pequeno assim, mas que faz toda a diferença, que são as potências, né? Aqui são os termos que são maiores ou iguais a m mais 1. E aqui eu tenho a potência m, né? Então, eu consigo um epsilon, né, suficientemente pequeno, de maneira que esse negócio aqui se torne maior do que isso. Então, dessa maneira, a gente ainda consegue preservar essa desigualdade. Tá certo? E com isso, né, a gente tem o quê, né? A gente tem uma contradição com a minimalidade de W. Então, tendo aquilo lá, né, segue que, deixa eu trocar a tinta aqui, contradiz a minimalidade de W. Tá certo? Porque lembra bem, né? A gente supôs lá no início que o W ele é menor, né, do que P de Z, né, quadrado para todo Z complexo. Tá certo? Então, com isso, portanto, existe Z0, né, pertencente aos complexos, tal que P de Z0 é igual a zero. Bom, feito isso, né? Aí agora sim a gente pode colocar o nosso quadradinho da satisfatibilidade. Bom, a gente vai ver que, na verdade, se a gente descobrir uma raiz, a gente consegue obter todas as outras. Tá? Então, para isso, a gente vai estar vendo agora um resultado que vai nos auxiliar a essa busca de todas as raízes, que é o teorema do resto. Esse teorema ele diz o seguinte, né? Tipo, se eu tenho
esse cara aqui. Tá, eu tenho um polinômio com um grau maior ou igual que 1. Tá? E aí eu tenho um número complexo aqui. Então acontece duas coisas. Então a primeira é o seguinte, existe Q de T pertencente a C de T e R pertencente a C, tal que o P de T ele vai ser igual a T menos alfa. Deixa eu colocar isso aqui na outra linha, que vai ser melhor. Não, vou dar uma diminuída aqui, ó. Olha só o truque. Q de T, agora a gente coloca Q de T aqui. Mais R. E agora eu vou pegar isso aqui, dar uma diminuída. Aí vai encaixar ali, ó. Só dar mais uma diminuída. Coube, né? Não ficou as coisas mais bonitas do mundo, né? Mas pelo menos a gente mantém tudo aqui numa linha só. Numa lousa só. E a segunda é o que, né? Que o R ele vai ser igual a P de alfa, tá? Então, beleza, né? A gente basicamente ia dizer o quê, né? Que dado um polinômio, né? Para qualquer alfa eu consigo fazer essa divisão, né, de polinômios com o resto, né? Tá certo? E a gente vai observar o seguinte, né? Que se caso esse alfa for raiz do polinômio, né? O resto ele vai ser zero, tá? Porque vai ser o... Porque se o alfa for raiz do polinômio, né? O P de alfa vai ser zero, tá? Então, beleza. Mas em geral a gente tem isso, tá certo? Então vamos ver por que que a gente tem isso. Bom, tem algumas maneiras, né? Você pode tentar fazer a divisão mesmo de polinômio na raça, né? Que vai funcionar também. Só que tem esse outro método que eu vi no livro lá, ele usa simplesmente uma mudança de variável bem esperta, que sai bem rápido. Então, por exemplo, ó, faz o seguinte, ó, chama de y t menos alfa, tá? Então, t vai ser igual a y mais alfa. Beleza. Então, ok, né? A gente tem essa mudança aqui. Então agora faz o seguinte, ó, escreva. A gente só faz a substituição, né? P de t igual a... Na verdade, primeiro vamos dar nome para o polinômio aqui, né? Vamos chamar ele por essa expressão, tá? Em termos de t, tá bom? Onde Pn é diferente de zero, tá? E n maior ou igual que 1. Tá, beleza. Então,
a gente tem o que, né? A gente tem, uma vez que a gente faz a mudança de variável, né? A gente vai ter que P de T vai ser igual a... Aí aqui eu vou trocar, vou colocar aqui, ó, AN, Y. O que que eu fiz aqui, ó? Suponha que a gente mudou, né? Fez a mudança de variável aqui, né? Colocou Y. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essa passagem intermediária aqui, ó. Então aqui a gente está colocando y menos alfa elevado a n. Aí aqui teria o outro termo também, né? Blá blá blá. E aí tem esse cara aqui, né? Uma vez que a gente faz isso, aqui é p ainda, tá? E abre, né, o polinômio e tal, junta todas as expressões que são semelhantes, né? No caso aqui vai juntar tudo em função de y, né? Então a gente vai ter, a gente pode reescrever esse polinômio com essa cara aqui, ó. Tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente isolar y. Lembrando, né, que antes aqui, né, a gente tem algo assim, né? A gente tem um A1, né? Tipo, desculpa, aqui é, não, aqui tá certo, aqui é isso aqui é P0 mesmo. Aí aqui a gente teria, eita, P0, aqui a gente teria um A1Y e aqui a gente teria o A0, né? Tá, aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou isolar Y. Então eu vou ter algo assim, ó. Aqui eu vou ter Y menos 1. E aqui eu vou ter A1, tá certo? Mais A0. Tá bom? Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual ao seguinte, ó. O Y é T menos alfa. E esse cara aqui vai ser o nosso polinômio, né? Que eu vou chamar de Q de T. Por quê? O que que a gente faz? A gente aplica novamente, né? Substitui novamente o y pelo t menos alfa, isola tudo, tal. A gente vai ter esse polinômio aqui em função de t, tá? Mais r, né? Sendo que o r para a gente aqui vai ser o a0, tá? Então, só deixar anotado aqui, né? O nosso Q de t onde Q de t pra gente é quem, né? É a n, aí só trocar tudo, né? Deixa eu escrever assim, ó. Vou colocar B, sei lá, vou botar um K aqui. T menos alfa elevado a K mais blá 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 mais um B0, tá? Então, beleza, né? Na verdade, esse K aqui a gente poderia colocar N menos 1, né? Mas, enfim, tá aí. Vamos ficar no safe aí. O teorema só falou que precisa de um polinômio, né? Então, temos um polinômio, tá? E aí, como corolário, foi aquilo que eu falei antes, né? Com respeito do elemento ser raiz, né? Do polinômio, né? Então, como corolário, a gente tem o seguinte, que um número complexo alfa é raiz de P de t, né? C e somente C. Aconteceu o seguinte, né?
P menos alfa divide P de T aqui dentro, né? Que significa o quê, né? Que por aquela divisão de polinômios, né, tem resto zero, tá? E agora vamos fazer o que interessa, né? Que é obter todas as raízes de um polinômio, usando esse resultado mais o teorema fundamental da álgebra. Então, proposição. Nas notas vai estar com proposição 2.1, tá certo? Então, vamos lá, ó. Na verdade, seja P de T pertencente a C com o grau, né, do polinômio P como n maior ou igual que 1, tá? Então você já elimina os polinômios constantes com isso aí. Tá certo? Então existem alfa 1 até alfa n complexos e zero diferente de K pertencente a C, tal que a gente tem isso aqui, ó. Olha só que maravilha. A gente pode fatorar o nosso polinômio desse produto aqui em termos das raízes, em função das raízes. Muito bem. Então vamos lá, né? A gente vai fazer essa demonstração, né, usando o princípio de indução finita, né, sobre o grau. Tá? Para quem já acompanhou aí, né? Na verdade, eu acho que todo mundo aí já fez o curso de álgebra, né? Em geral, né, quando a gente faz indução sobre polinômios, né, é sobre o grau, né? Eu acho que eu nunca vi uma demonstração que utilize uma indução sobre um outro conjunto, né? Acho que simplesmente pelo fato do grau ser números naturais, né? Então vamos lá, né? Como eu disse, né, a gente vai fazer indução sobre o grau, né? Então vamos lá. Se n for igual a 1, aí acabou, né? Porque se caso o polinômio ele tiver potência 1, né, ele já está mais ou menos escrito com essa cara aqui, né? Tipo, ele já tem essa cara, né? Ele é algo assim, né? Ele é K que multiplica T menos um alfa, né? Então, se ele tiver grau 1, não tem o que fazer, né? Então, vamos pro próximo, né? Então, vamos supor, então, o primeiro passo de indução, tá beleza, né? Tá feito. Então, agora, suponha que o grau seja maior do que 1, tá? E que o e que a proposição valha para todos os polinômios com grau menor do que n. Tá? Então, beleza. Feita essa observação, agora vamos trabalhar aí com o nosso polinômio que tem grau n. Então tá beleza, né? Então,
pelo teorema fundamental da álgebra, esse polinômio vai ter uma raiz, né? Existe uma raiz para ele, né? Então, existe uma raiz para P de t, né? E vamos chamar essa raiz de alfa n. De alfa n. Tá certo. Então, beleza, né? Então, agora aplicando o teorema do resto, né? Logo, pelo teorema do resto, tá? Que a gente acabou de fazer, o que vai acontecer, né? Existe um polinômio Q aqui dentro. Opa, aqui é t, né? Aqui dentro, tal que acontece isso, né? Olha só, P de t vai ser igual a t menos alfa n Q de t, tá? Como é raiz, né? O resto aqui vai ser zero, tá bom? Então, só lembrando, né? R, né, vai ser igual a P, né, de alfa n, que vai ser igual a zero, tá certo? Olha, e o que mais que a gente tem de interessante, né? Que como esse polinômio aqui, ele tem grau n, esse polinômio aqui tem grau 1, esse polinômio aqui vai ter grau n menos 1. Então, a gente pode aplicar a hipótese de indução nele. Sendo assim, como grau de Q de t é n mais 1, o que a gente tem? Por hipótese de indução, né? Vai existir as n menos 1 raízes para ele, né? Existem, na verdade, k, né? Vai valer o teorema, na verdade, né? Alfa 1 até alfa n. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai existir esses números complexos aqui, ó. Alfa 1, alfa n menos 1, tal que a gente pode escrever o Q de t dessa forma. Beleza? Aí o que a gente faz agora? Só eu chamar essa equação aqui de 10, né? E essa aqui no texto tá 11, né? A gente vai pegar e substituir o Q aqui, né? Nessa equação 10 aqui. Tá certo? Aí, então, substituindo a 11 em 10, obtemos o desejado, né? Que é o quê? Que é essa decomposição, né? Do polinômio P.
Beleza? Então tá bom. Lembra o seguinte, ó, que na verdade, né, aqui a gente não tá, a gente tá colocando inclusive as repetições, né, de raízes, né, que pode ser que tenha, nada impede, né, que sejam n raízes e todas elas iguais, tá? Tipo, mas enfim, a gente tem, mesmo que sejam iguais, mas são raízes diferentes, tá certo? E aí que a gente pode falar em questão de multiplicidade, né? Que, que vai ser, no caso, a quantidade de raízes, né? Que a gente vai ter iguais, né? Tá certo? Por exemplo, a gente poderia estar escrevendo, por exemplo, o polinômio p de t, né? Como sendo k que multiplica t menos beta 1 m1 t menos beta L ml, tá? Onde os beta J's, né, são todos distintos, tá? Só que aí, tipo, não tem mais o lance das n raízes, né? Mas o lance é o seguinte, né, que quando a gente pega e soma os expoentes, aí sim vai estar dando o grau n, tá? Então, no caso, aqui pode ser que, sei lá, eu tenha duas raízes beta 1, né? E esse m1 aqui vai ser igual a 2, né? Então, para isso, a gente diz que, nesse caso, né, dizemos que esse mj aí, né, é a multiplicidade da raiz beta j, tá? Por exemplo, se você pegar esse polinômio aqui, p de t igual a t menos 2 ao quadrado, que multiplica t menos 1. Bom, aqui a gente tem um polinômio de grau 3, né? Só que a gente tem que a raiz, ele tem raiz 2 e raiz 1, né? Só que aí a gente diz que esse polinômio, desculpa, a gente diz que a raiz 2 tem multiplicidade 2, né? E a raiz 1 tem multiplicidade 1 porque ela aparece somente uma vez, né? Só que, beleza, e aqui você tem a potência 1, né? Então quando você soma aqui os expoentes dá exatamente o grau total do polinômio que é 3, tá? Só que esse resultado, né, a gente está contando tudo, né? Inclusive as repetições das raízes, certo? Bom, espero que não tenha ficado muito confuso esse final. Esse final eu só quis falar mesmo que esse último teorema ele conta as raízes repetidas, tá? Que aí depois você pode se organizar e juntar as raízes que são repetidas. E aí tipo, e aí a quantidade de raiz repetida que aparece, né, vai ser o que a gente chama de multiplicidade dessa raiz. Tá certo? Bom, gente, aí fechamos essa aula, né, com o teorema fundamental da álgebra, né, e mais essas consequências, tá certo? E na próxima aula a gente começa com as extensões de corpos, né, que basicamente a gente já vai estar entrando nas ferramentas para a gente tentar responder, né, por que que equações algébricas de quinto grau não possuem solução em geral por métodos de radicais, certo? Então,
Até a próxima aula.